Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui, de conseguir, depois de mais de um mês, né, do parto do Isaac, eu consegui estar aqui para contar como que foi essa experiência. Hoje eu acordei bem empolgada, repassando tudo na minha mente e eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês na íntegra. Tá todo mundo muito ansioso por esse relato, né? Até porque é um relato um pouco diferente, né? Foi um parto domiciliar em casa sem planejamento nenhum. Então, assim, em cada detalhe eu vi a mão de Deus e eu quero que vocês sintam esse mesmo cuidado que eu senti com relação ao meu parto, tá bom? Gente, tudo começou bem antes, né? Bem antes do dia do parto. Eu já tinha planos de ter o Isaac de uma forma mais natural possível. Cheguei a fazer alguns orçamentos para a parte domiciliar. Se eu não me engano, girava em torno entre 9, 11 mil, 9 mil. E então, assim, na minha realidade, não dava, né? Cheguei a comentar com o André que o meu sonho era tanto de ter um parto em casa que eu pensei até mesmo em vender o nosso carro para me conquistar esse sonho. Muita gente vai falar que é loucura, mas, gente, não tem coisa melhor do que você ter um parto com uma assistência especializada, humanizada, da forma que você sempre sonhou, né? Pra mulher que tem esse sonho, eu acho que valeria a pena, sim, investir se eu tivesse essas condições. Mas entre vender o carro, a gente ficar muito em déficit por conta que a gente usa muito carro para ir para a igreja, para sair com a família, né? Eu sou a única pessoa aqui da minha casa que tem carro, né? E tem a questão de sempre estar auxiliando a minha mãe, as pessoas que moram por aqui, né? Minha família. E aí a gente achou que era fora da nossa realidade. Então a gente começou a pesquisar outras possibilidades. E uma possibilidade que eu tinha encontrado era a casa de parto, né? Para quem conhece, tem algumas em São Paulo, poucas, mas tem. E uma das que eu conheci foi a Casa Ângela, através de uma indicação de uma amiga, que a prima dela trabalha lá, é parteira na Casa Ângela. Então ela me indicou, falou coisas maravilhosas de lá, e pesquisando eu vi que ela estava sendo até bem, como que fala? Simples, né? Que as coisas lá era ainda além do que ela falava. E aí eu fui toda empolgada, me cadastrei na Casa Ângela, tem que fazer um cadastro e aguardar os 7 meses, que é quando elas começam a entrar em contato com a gente, pra gente poder marcar consultas e fazer acompanhamento. Fui na minha primeira consulta, deu tudo certo, a médica Desculpa, a médica não, ela não tem médico, é uma casa de parto onde só existem parteiras, enfermeiras obstétricas, é tudo muito humanizado, tudo muito natural. E é por isso que só poderia ter o parto lá se fosse um parto de baixo risco. Não pode ter parto lá se tiver qualquer risco ao bebê ou à mãe, porque eles não têm essa assistência médica lá, né? E para evitar uma provável transferência de ambulância e tudo essa correria, eles só fazem parto se for de baixo risco. E até então meu parto era considerado baixo risco, tava tudo indo bem. Porém, entretanto, todavia, a gente não sabe os planos de Deus, né? E aí com 38 semanas, se eu não me engano, eu fui na minha segunda consulta lá na Casa Ângela, levei novos exames e nesses novos exames deu que eu era propícia a ter uma diabetes gestacional. Não estava uma diabetes evoluída, estava super controlada e nem foi esse o exato motivo. Tinha mulheres lá que tinham diabetes gestacional controlada e ia conseguir parir lá na Casa Ângela. Porém, no meu caso, meu bebê já estava com o peso excedido, o peso de per 190. Gente, quem for grávida e tá assistindo esse vídeo vai entender o que eu tô falando, questão de percento e tudo mais. E aí o percento 90 era o máximo e o meu bebê já estava acima disso. Ele provavelmente ia nascer com 4 quilos, por tudo que estava indicando nos exames na ultrassom. E isso já é considerado parto de risco alto, né?
por conta que pode ter mais sangramento, pode ter mais na hora de nascer, pode correr um risco de ter mais dificuldade por conta do tamanho. Então, não que seja impossível uma mulher parir um bebê grande. O Natan nasceu com quase 4 quilos, mas é por conta da dificuldade, a gente tinha que dar como que fala? Ter um cuidado a mais, né? E aí a parteira falou que infelizmente eu não poderia ter o parto lá. E nesse mesmo dia ia ter um curso falando sobre as fases do trabalho de parto. Gente, olha como Deus cuida de tudo. Nesse curso falou sobre como agir se caso o bebê nascesse fora do hospital, entrasse trabalho de parto ativo ou em parte expulsiva na hora do caminho do hospital. Teve várias dicas e vários aconselhamentos com relação ao trabalho de parto. E eu me emociono porque eu lembro do André perguntando assim: mas e se eu for ganhar no hospital? A gente já sabia que iria para um hospital, que não ia poder ganhar lá. E lá os pais, eles podem pegar o bebê na hora do nascimento. E o André ficou muito empolgado. Ele falou assim: será que no hospital eu poderei? Eu vou conseguir fazer isso? Pegar o meu filho no braço, assim, receber, ser a primeira pessoa que vai pegar o meu filho? E aí a parteira que estava dando esse curso, ela falou: depende do plantão do médico, né? Então vai e orando a Deus, e se for um médico bonzinho, ou um médico que vai confiar de você fazer isso, pode ser que sim, mas pode ser que não, pode ser que o médico fala: não, você não vai saber, não confiar, ficar com medo de deixar cair e tal, e não deixar, que era o mais provável. Enfim, gente, eu sei que nesse dia eu vim pra casa, na hora, porque, sabe assim, não caiu a ficha. E aí no meio do caminho eu comecei a chorar. E o André falou: amor, por que você tá chorando? Você não demonstrou nenhum momento até agora tristeza. E eu falei: amor, eu tô chorando porque eu queria muito parto humanizado. Eu queria muito ser respeitada nesse momento, sabe? Da forma que o parto do Natan foi maravilhoso, mas em alguns momentos eu me senti desrespeitada, eu senti uma falta de apoio, sabe? Não apoio emocional, porque o André foi maravilhoso, excepcional no parto, mas um apoio de tipo assim, questão de posição. Eu ganhei ele na posição deitada e eu tive episiotomia, eu tive puxo dirigido, coisas que eu sabia que poderia ser evitado na Casa Ângela, e eu tava muito afim disso. Mas enfim, fiquei com medo, falei: meu Deus, pra qual hospital eu vou agora? Meu plano era ir pro amparo maternal. E aí depois começaram a aparecer várias pessoas falando coisas negativas do amparo. E aí eu falei: ah, então acho que eu vou pro Santa Marcelina, que é mais perto, e aparentemente parece ser bom. Já tinha ouvido algumas pessoas falar coisas boas. Aí parece que é uma coisa, né? Você fala e parece pessoas falando coisas negativas do lugar. Então eu fiquei com muito medo, não vou mentir. Eu orava todas as vezes pra Deus me direcionar. E eu fico até, às vezes, eu dou risada, porque eu falo assim: mano, enquanto eu tava lá chorando aos pés de Deus, falando: Deus, pra qual hospital eu vou? Me mostra, me direciona, onde que eu vai ter um plantão que vai receber o meu bebê da melhor forma. E Deus já tava lá no céu, assim, olhando: minha filha, você não vai para o hospital não, minha filha, fica em paz, descansa esse coração, porque Deus já sabe de tudo, né? Então, por isso que eu me emociono muito do cuidado de Deus. E, enfim, gente, vamos lá pro dia do parto. Ai, gente, no dia do parto eu tava com 39 semanas e 3 dias. E até então eu não tinha tido nenhum sinal que o bebê ia nascer. Assim como o do Natan. O Natan foi nascer quase 40 semanas. E o do Isaac eu achei que até poderia vir um pouco antes, porque eu trabalhei até 37 semanas. Até um pouco mais, quase com 38 semanas eu ainda estava trabalhando. E eu pensei: mano, como eu tô aqui trabalhando, ativa, né? Sou professora, então era sendo subir na escada, aquela coisa com criança. E aí eu pensei: acho que o parto vai vir antes.
Não veio, não tive nenhum sinal. E aí, com 38 para 39 semanas, eu comprei os ingredientes daquele shake que eu tomei do Natan. Para quem assistiu o relato do Natan vai lembrar que eu falei desse shake, que é o shake de rícino. E aí eu comprei os ingredientes para fazer esse shake. No dia que eu comprei, passou 2 dias, eu tava orando a Deus para Deus me dar um sinal para mim tomar o shake no dia certo. Eu não queria agir, gente, por ansiedade, sabe? Por emoção e falar, ai, hoje eu vou tomar porque eu não tô aguentando mais essa barriga. Ai, não, eu não queria isso. Eu queria que fosse direcionado por Deus. Deus falasse, é hoje que o Isaac tem que vir ao mundo. E eu pedi para Deus me dar um sinal. O do Natan, o tampão saiu, então para mim já foi o sinal. Eu falei, é sinal de que eu tenho que tomar esse shake e que vai engrenar o trabalho de parto. Do Isaac, não tive nenhum sinal. E aí, na mesma semana que eu comprei os ingredientes do shake, a minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou muito mal, com uma infecção intestinal muito, assim, sabe, de não parar nada no estômago. E aí, qual que era o meu pensamento? Quem vai cuidar do Natan se eu entrar em trabalho de parto? Quem vai ficar com o Natan? Porque era minha mãe que faria esse papel. Então, eu falei, eu não posso entrar em trabalho de parto essa semana ou até a minha mãe melhorar. Então, eu não tomei o shake. Eu comprei os ingredientes, mas não fiz o shake. Quando foi na quinta-feira, minha mãe já estava um pouco melhor, já estavam as coisas mais leves. E aí eu acordei com cólica. Aquela cólica fininha, que vem da lombar. E aí eu falei, tá estranha essa cólica. Mandei mensagem pra minha mãe, porque o Natan tava agarrado comigo. Ele dorme assim, agarrado comigo. Dormia, né? Porque agora tem um outro bebezinho, tem o Isaac, que não possibilita isso. Então, eu tava agarrada com o Natan. E toda vez que eu me mexia, ele dava indícios de acordar. E era 8 e pouco da manhã. Então eu mandei mensagem, mãe, sobe aqui, porque acho que assim que eu largar o Natan, ele vai acordar. Eu queria tomar um banho pra ver se essas cólicas vai aumentar, porque diz que quando você tá em fase do trabalho de parto, quando é a fase latente, né, que já é o comecinho, você toma um banho quente e aquelas cólicas, aquelas dorzinhas aumentam. Se as dores diminuir ou passar depois do banho quente, então não é trabalho de parto, é só os pródromos, que pode ser que tá perto, pode ser daqui a 3 dias, tanto daqui a 1 semana ou daqui a 2 semanas. É só os sinais. E aí, eu peguei, chamei minha mãe subiu, ficou aqui comigo pra ouvir caso o Natan chorasse ou acordasse, e eu fui pro banho. Ai, tomei o banho quente, saí do banho, minha mãe já toda na expectativa. E aí, filha, e aí, tá sentindo alguma coisa? E eu, mãe, não, tá a mesma coisa. Tipo, não passou, não diminuiu, mas também não aumentou. Ah, então vamos tomar um café, quem sabe, né, lá pro fim do dia. Isso na quinta-feira, no dia do nascimento. E eu tava, quem sabe lá pro fim do dia ou pra amanhã, esse parto não engrena. Gente, o do Natan, eu comecei a sentir essas dorzinhas na sexta-feira à noite, que foi quando saiu o tampão e quando eu tomei o shake. Ele foi nascer no domingo pela manhã. Então pensa como tava a minha cabeça. Vai nascer ou amanhã ou depois de amanhã. Pelas essas cólicas que eu tô sentindo, vai demorar um pouco ainda pra nascer. Então, pensa aí, tá bom? Porque às vezes as pessoas acham que eu ganhei em casa porque eu fui descuidada, desatenta, mas não foi, gente, não foi. Eu tava pensando que ia ser mais ou menos no ritmo do Natan. Diz que o segundo é mais rápido, mas o do Natan foi mais de 24 horas para ele nascer, desde a fase latente até a fase do parto. Então, eu não estava nem na fase latente, a gente estava com cólica, só cólica. E aí, enfim, né, fui, tomei café com a minha mãe e comentei, mãe, se você estivesse bem, eu tomaria o shake agora e iria caminhar, porque eu acho que vai ajudar a engrenar o parto. Na hora ela falou assim, filha, toma esse shake, pode tomar, eu tô melhor, eu não sei o que, eu não tô mais sentindo essas coisas que eu tava sentindo antes, já tô bem melhor do que eu tava antes, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o shake e vou tomar. Fiz, tomei o shake, era 10h20, 10h30 da manhã. É mais ou menos isso. E aí falei, eu queria ir pro parque caminhar.
mas acho que não é legal pra você, né? E tem a questão do Natan também. Aí ela pegou e falou assim, filha, eu vou montar a esteira e você caminha na esteira. Falei, tá bom. Ela montou a esteira dela, eu fui caminhar. Caminhei alguns minutos, acho que nem meia hora. E já começou a me dar, gente, aquele sono, aquele cansaço, assim, que eu não sei, não era de mim. E aí eu comecei a ficar bem assim, mole, sabe? Aí eu falei, mãe, acho que eu não vou caminhar mais não, vou deitar. Aí ela falou, sério? Eu falei assim, sério, mas você nem caminhou direito. Eu falei, ai mãe, mas eu tô, sei lá, eu tô me sentindo estranha. Aí lá, então vai deitar. Aí eu fui, deitei. Gente, até então eu não tinha comentado com ninguém de dor, de nada, porque eu só tava com cólicas. Então, eu não queria acelerar o povo e não ser nada, né? E aí, enfim, fui deitei na cama da minha irmã pra descansar um pouco, porque eu tava na casa da minha mãe, né? Quando eu acho que eu tirei um cochilo. Quando eu acordei, era mais ou menos 1h20, 1h30. Eu já comecei a sentir umas dor mais intensa, que eu não acredito que era considerado contração ainda, porque eu não tava sentindo barriga dura nem nada disso, mas eram umas cólicas muito intensa mesmo. E aí eu peguei e mandei mensagem pro André. Falei assim, ah, amor, tô sentindo umas dor muito intensa. Aí foi que eu mandei pra minha irmã, pro meu cunhado, que era quem ia me levar pro hospital. E eles moram em Mogi. Então já mandei mensagem pra eles irem se preparando pra vir pra São Paulo. E aí eles já vieram na mesma hora, né? E falei, a dor tá intensa. Pedi pro André vir embora também, porque né, quando foi o Natan, o André fazia uma massagem assim nas minhas costas que dava muito alívio na dor. Então eu falei assim, amor, vem que eu vou precisar de você. Na minha mente estava me preparando tudo pro trabalho de parto, tá, gente? Não era pro parto em si. Aí falei assim, mãe, acho que eu vou pra minha casa, vou tomar outro banho e vou ficar lá andando, relaxando. Dá pra você ficar com o Natan? Ela falou, tá bom, fico com o Natan. Aí eu vim subir pra casa, fui tomar um banho. Gente, depois desse banho, foi que tudo começou a acontecer. Eu tomei esse banho, coloquei um cropped, fiquei bem à vontade e fiquei andando pela casa. Foi aí que começou as contrações. E eu comecei a cronometrar. Nisso, gente, tava assim, 4 minutos, depois vinha outra, 3 minutos, e a duração tava entre 30 segundos, 40 segundos. Para quem vai entender mesmo, quem tá grávida e tá pesquisando, tá indo atrás, gente, dizem que você tem que ir pro hospital com a contração no mínimo de 3 em 3 minutos e durando em média 50 a 1 minuto. Então, na minha cabeça ainda ia demorar, tipo, eram umas 2 horas, eu ainda tava com aquela dor assim de contração, mas tava dando pra segurar. Eu tinha aprendido uma respiração, gente, assim, parecia que tirava a dor com a mão. Quando vinha a contração, eu fazia essa respiração. Eu tinha visto de alguma blogueira aí da internet e comecei a pesquisar. E eu tinha visto e eu falei, mano, vou começar a treinar essa respiração. Durante a gravidez eu treinei essa respiração e deu certo. Deu certo. É aquela respiração que você inspira com o nariz e não solta em seguida com a boca. Porque qual que é a nossa tendência? A ficar assim, né? Durante o trabalho de parto a gente fica com a respiração muito ofegante. Eu lembro que do Natan, gente, assim, parecia que eu tava na fase latente, mas eu parecia que já ia nascer, eu tava com uma dor horrível. Eu fui pro hospital 2 vezes achando que já ia ganhar, e não era dor de ganhar ainda, eu tava desesperada. Falei, que dor é essa? E do Isaac não aconteceu isso, talvez por conta dessa respiração. Então eu inspirava e falava para você fazer um J com a respiração. Então você manda a respiração para a barriga, endurece a barriga, né? A barriga já vai estar endurecida por conta da contração e você foca aquela respiração na barriga na hora de soltar. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu tô resumindo.
E aí eu tava fazendo essa respiração. Ou seja, eu não tava sentindo, toda vez que vinha a contração que eu fazia, esse movimento com a respiração, a dor sumia tirava com a mão a dor, gente. De verdade. Não sumia 100%, mas dava um alívio muito grande. Não tive aquele sofrimento todo que eu tive do parto do Natan, tá? E aí eu fazia essa respiração e tava super controlado, tava super tranquila, gente, de verdade. Isso eram umas 2 horas. O Isaac nasceu 3h30, 1h30 antes do parto eu estava zen, muito zen. Então eu tava andando, na hora que vinha a contração, eu me agachava, fazia a respiração, oralizava, né? Ficava fazendo aquele sonzinho que a gente faz com a barriga, não. A gente faz aquele sonzinho pra dar aquela aliviada também, né? E aí a minha contração tava assim, entre 5 e 4 minutos, e tava tipo durando mais ou menos isso, 30 segundos, 20 segundos, tava bem assim, desregulada. Então, pra mim aquilo ainda era o começo do trabalho de parto. Meu cunhado chegou aqui em casa e falou assim: Nise, você acha que vai nascer agora? Eu falei: não, não vai nascer por agora. Tá muito tranquilo pra mim te falar que vai nascer agora. Aí ele falou: então, será que dá tempo de eu ir em Mogi, pegar uma roupa, uma troca de roupa pra mim, pra sua irmã? Porque ela vai sair do hospital, né? Minha irmã é enfermeira. E aí ele falou: ela vai sair do trabalho, a gente vem pra cá, te busca e te leva pro hospital. Caso você, né, já tiver em trabalho de parto pra nascer. Eu falei assim: pode ir, porque vai demorar aqui. Gente, mal sabia eu que ia nascer em menos de 1 hora. E isso, porque ele veio me falar, isso era umas 2h30. Eu falei: tá bom, pode ir. Não passou 20 minutos que ele saiu daqui de casa, começou a vir umas contração muito, muito forte, que eu não tava conseguindo pegar meu celular pra cronometrar. Eu não tava mais conseguindo pegar no celular. Então eu tava, na hora que vinha a contração, eu fazia aquela mesma respiração, mas já não tava mais dando conta. E aí eu fui pro chuveiro, falei: vou pro chuveiro, porque, gente, o chuveiro pra mim ajuda muito na dor, tanto do Natan quanto do Isaac. Na hora que eu colocava as minhas costas assim na água quente do chuveiro, parecia que assim, sabe, sumia assim, eu saía de mim, porque aliviava muito a dor. E aí eu fui pro chuveiro com essa intenção de aliviar a dor, porque eu não tava aguentando. No que eu tô lá, gente, no chuveiro, começa a me dar vontade de fazer cocô. E para as mulheres que, né, que já tiveram bebê ou que estão grávidas, que vai me entender. Porque essa força de fazer cocô é incontrolável. E aí eu meio que saí do chuveiro e fui tentar sentar no vaso para fazer o cocô. Nessa hora veio uma contração muito forte. Na hora, gente, eu não consegui me controlar. Eu só consegui fazer cocô na roupa. Eu acabei fazendo na roupa, porque eu acabei me vestindo, saí do banho pra ir pro vaso, e aí eu fiz na roupa. Aí eu peguei e falei: mãe, me ajuda, eu fiz cocô na roupa. Minha mãe tava aqui na sala, até então plena, porque ela tava confiando no que eu tava falando, né? Não, as dores não é pra ganhar, as dores não é pra ganhar ainda. Então ela tava tranquila. E aí, na hora que eu fiz o cocô, eu falei assim: mãe, eu preciso tomar outro banho. Eu vou tomar um banho bem tomado agora, porque eu tava me sentindo muito nojo, né? No que eu fui pro banho, eu tô lá no banho, começa a me dar uma vontade de fazer cocô muito intensa e uma dor muito intensa que eu chorava de dor já. Gente, eu já tava na fase expulsiva. E eu sozinha no banheiro, sem saber disso, né? Provavelmente eu já tava com 9 para 10 de dilatação e nem sabia. Enquanto isso, quem me chega? O André. No que o André chegou, minha mãe já falou: André, vai pro chuveiro que a Anise tá com muita, muita dor. Até então, todo mundo achando, eu também achando, que tava pra nascer, mas tipo assim, né? Falei pra minha mãe tava tentando entrar em contato com meu cunhado, pra ele já vir de Mogi e tal. No que o André chegou,
O André entrou no banheiro e foi fazer a massagem que tanto me ajudou no parto do Natan. No que ele encostou nas minhas costas, parece que enfiou uma lança assim na minha lombar. Doeu muito, muito, muito. Eu falei, amor, tá doendo, não encosta em mim, tá doendo. Aí ele ficou todo assustado, né? Mas o que que eu acho, né, gente? No meu conhecimento muito limitado. Eu acredito que eu já tava, assim, já tava tudo assim, essa parte da lombar se abrindo pro bebê nascer. Então, já tava muito sensível. E aí ele ficou assim, meio que sem reação, porque eu já tava com muita dor. E ele meio que não soube o que fazer. E ele falou pra minha mãe, Albenize, quanto tempo falta pro Thiago chegar aqui? E nisso, eu, com contração de minuto em minuto, minuto em minuto, eu me agachava com dor, ele pegava, segurava na mão dele e gemendo com a contração. Minha mãe falou 40 minutos. Ele olhou aquele cenário, né? Até então a gente já tinha aprendido no curso que quando a mulher faz o cocô já é sinal que o bebê vai nascer. Em menos de 10, 20 minutos o bebê já tá pra nascer. E ele lembrou disso, eu não lembrei na hora. Ele viu o cocô e falou que já lembrou disso, da mulher falando, então ele já ficou. Na hora que minha mãe falou que o Thiago ia demorar 40 minutos pra chegar, ele falou pra minha mãe, não vai dar tempo. Não vai dar tempo do Thiago chegar. E aí minha mãe meio que já começou a tentar entrar em contato com outras pessoas que também tem carro pra ver se alguém conseguia me socorrer. E aí ele falou pra mim, amor, você sabe que não vai dar tempo da gente ir pro amparo maternal. A gente vai pro Santa Marcelina, tudo bem? E eu, tudo bem, amor. E com muita dor, né? Gente, no que ele chegou, me deu muita vontade de fazer força. Muita vontade. Eu me desesperei, não vou mentir. Na hora, assim, eu não consegui mentalizar nada assim de bom, fugir, sabe? Como a gente fala, respirar. Eu já tava num estado que eu tava fora de mim. E eu agarrei ele assim, falei, Mo, me ajuda, Mo, não tô aguentando. E ele já, tipo, calma, respira, não sei o quê. E eu, Mo, não tô aguentando. Mo, vai nascer aqui. Porque eu já tava com muita vontade de fazer força, só que eu tava tentando me segurar pra não fazer a força. E isso tava me dando mais dor ainda. E aí ele falou assim, Mo, respira. Olha, gente, meu marido é muito sábio, é muito de Deus mesmo, sabe? E Deus sabe de tudo. Porque no momento em que eu falei pra ele que eu não queria passar por uma cesárea, eu lembro do parto do Natan, que eu falei que eu não queria passar por uma cesárea, que eu queria um parto humanizado. E a gente tinha um convênio e eu falei, eu não quero usar o convênio, porque o convênio é cesarista. Eu quero ganhar no SUS, porque o SUS tenta até o último pra gente ter o parto normal, né? E aí eu falei, eu quero ter pelo SUS, eu quero ter um parto humanizado. Gente, ele não entendia nada de parto. Ele não entendia nada sobre esse processo. E ele abraçou a ideia comigo e falou, vamos, se é assim que você quer, então eu tô aqui pra isso. E a partir daí, ele começou a, junto comigo, entrar no mundo da partolândia, entrar no mundo do parto humanizado e pesquisar. E eu compartilhava com ele as coisas que eu via, ele compartilhava comigo as coisas que ele via. Então, assim, quando foi no parto do Natan, ele já foi excepcional, ele foi tudo aquilo que eu precisava. E no parto do Isaac, foi ainda mais. E aí, ele me abraçou e falou, amor, respira fundo, calma, não se desespera. Ai, gente, eu vou ficar horrível nesse vídeo, que eu vou ficar toda vermelha, porque eu tô chorando. Ai, e aí ele foi e falou, não se desespera, você não queria ter
o parto em casa? Você não queria parir em casa, ter o nosso Isaac em casa? Então, se for pra ser, vai ser, se entrega. Naquele momento, gente, eu senti assim um bálsamo, sabe? Tão grande, parecia que o Espírito Santo veio assim e falou: filha, confia, confia, seu marido tá aqui e ele não tá desesperado. Então você tem que confiar que você mesmo é capaz de fazer isso. Ele acredita, né? Ele já. Ele tava acreditando que eu era capaz. Então eu era capaz. E aí foi que quando vinha a vontade de fazer força, eu fazia. Eu parei de me segurar, né? Porque poderia até estar fazendo mal o fato de eu estar me segurando e tava doendo muito, 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 muito. Na primeira força que eu fiz, o que aconteceu? A bolsa estourou. A bolsa estourou e saiu o líquido verde. Ou seja, o Isaac já tinha feito cocô na barriga, né, da mamãe. Gente, mas na hora foi tão rápido que nem deu tempo de eu parar pra pensar, meu Deus, o Isaac fez cocô na barriga. Não deu tempo. Eu fiz a força, a bolsa estourou, saiu aquele líquido. Fiz outra força. Na hora que a bolsa estourou, deixa eu contar esses detalhes que é muito importante. Na hora que a bolsa estourou, o André já foi, colocou a mão, né? Ele falou assim, meu Deus, a bolsa estourou, deixa eu ver como que tá aqui. Tipo, deixa eu ver se já tá saindo a cabeça ou algo do tipo. No que ele pôs a mão assim, na intenção de ver alguma coisa, gente, a cabeça do Isaac saiu na mão dele. Que foi a segunda força que eu fiz. Já veio em seguida a segunda força. Na hora que saiu a cabeça, ele gritou, falou, meu Deus, amor, vai nascer, tá nascendo, tá nascendo. Aí minha mãe já correu desesperada pro banheiro, já viu aquela cena e saiu, foi atrás de sei lá do que, gente. Eu não sei se ela achou que ia encontrar um obstetra no caminho. Ela saiu desesperada na rua pra ver o que ela poderia fazer. E aí, nisso, veio a terceira força. Nisso, o André falou assim, quando saiu a cabeça, o André falou, amor, tá nascendo, faz força, continua, continua, continua que vai nascer. Só que até então, a contração tinha passado. Então, eu não tava conseguindo fazer força, eu tava meio que anestesiada. E eu lembro de eu abraçando ele, falando assim, amor, calma, calma. Tipo assim, eu não consigo agora, calma. E respirei fundo. No que eu respirei fundo, veio a contração, a terceira contração. No que veio, eu fiz a força, mordi assim ele, sabe? Fiz a força e aí saiu o corpinho todo do Isaac. E ele tava assim, segurando na minha mão com uma mão, segurando a cabecinha do Isaac com a outra mão. No que eu comecei a fazer a terceira força, ele soltou e pegou o Isaac, acolheu e sentou no chão. E começou a chorar. E ficou assim, desesperado. Gente, se tem um arrependimento que eu tenho é de não ter filmado em nenhum momento. Porque eu não imaginei que iria nascer naquele momento. Do Natan eu tenho vídeo. E do Isaac eu não tenho vídeo porque eu não sabia que iria nascer naquele exato momento. Então não deu tempo, né, de começar a gravar. O André pegou o Isaac, colocou no peito e sentou no chão do banheiro. Nisso que ele sentou, eu só me agachei assim, ainda embaixo do chuveiro, toda mole. E ele já queria que eu tivesse aquele contato com o bebê. Ele falou, amor, senta aqui do meu lado pra mim te dar ele. Só que eu tava sem forças, eu falei, é melhor não. Eu ainda tô sem forças. E aí, nisso, a minha mãe já apareceu e falou, cobre ele. Aí trouxe uma toalha, a gente cobriu ele. E minha mãe meio que não sabia ainda o que fazer. E a gente tinha aprendido no curso, né, caso entrasse trabalho de parto fora do hospital, o importante era chamar o SAMU, porque o SAMU quer ter todo o procedimento certo, né? E aí a gente chamou o SAMU, gente, até disso Deus cuida,
porque não tinha SAMU na região. Ia demorar mais de 2 horas para o SAMU chegar na minha casa. E aí, o que aconteceu? Meu tio, ele é socorrista do SAMU. E ele conseguiu entrar em contato com uma equipe que tava próxima, né? E próxima, não tão próxima, mas que, tipo assim, tava em outra região, mas por conhecer meu tio e serem amigos e tal, conseguiu que eles viessem pra cá. E aí, nisso, a equipe chegou, né? Aí foi aí que até então eu estava... Eu vou pôr o vídeo aqui, que acho que é o único vídeo que tem desse momento. E enquanto a equipe do SAMU não chegava, a instrução que meu time deu foi deitar no chão, em alguma coisa impermeável, por conta que eu tava sangrando ainda bastante. E aí não era legal, né? Tipo, deitar ou no sofá ou na cama pra sujar tudo. Então ele me indicou deitar em alguma coisa no chão. E aí a gente colocou o tatame, que o Natan usa pra brincar. Colocamos no chão, eu deitei, coloquei o Isaac do meu lado e comecei a cantar pra ele o louvor, que é o mesmo louvor que eu cantava desde o Natan, desde a barriga, esse louvor, antes mesmo de ter o auge, sabe? De todo mundo conhecer. Eu conheci primeiro em inglês, depois fui buscar a tradução e achei a coisa mais linda, que é a bênção. E eu falei, mano, eu quero que tudo isso que esse louvor canta, né? Eu quero que aconteça na vida dos meus filhos, que seja assim, né? Então eu vou sempre cantar esse louvor pra abençoar eles. E aí eu comecei a cantar esse louvor pro Isaac. E vejam o vídeo aí. Seus filhos, que a bênção se derrame, Deus, sua família e teus filhos. Meu Deus. E aí, gente, eu fiquei deitada, esperando o SAMU, com o Isaac do meu lado. Aquela hora dourada, né? Tudo assim, gente, bem natural. Aí o SAMU chegou, a moça do SAMU chegou, já foi esterilizando o espaço pra poder pegar o Isaac. Pegou o Isaac, colocou, enrolou naquela manta térmica, cortou o cordão. E aí foi que aconteceu todo o procedimento, que tem aquela foto, que todo mundo ficou, o que aconteceu, que é a foto da gente dentro da ambulância, né? E até então eu tava com muita dor, porque a placenta ainda não tinha nascido, não saiu a placenta de imediato. A socorrista do SAMU me indicou descer as escadas andando pra ver se a placenta caía, e a placenta não caía, eu ainda tava com contração por conta da placenta, e a placenta não, nada de sair. A placenta só foi sair no hospital quando a gente chegou. Nós fomos pro hospital do Emelino, que é um hospital do SUS, né? E aí, chegando lá no hospital, a gente foi atendido, foi tirada a placenta, foi tirado o peso do Isaac, que foi de 3.980 em 49 centímetros, e foi aconteceu todo aquele procedimento hospitalar. Tive que ficar internada, levei ponto sim, tive laceração grau 2, tá? Do Natan não chegou a ser laceração porque foi episiotomia. É uma laceração de grau 2 praticamente, mas causada pelo médico. E aí tive a laceração, levei os pontos, assim, gente, tranquilo, não tenho o que falar. E Deus cuidou de cada detalhe, né? E aí é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido transmitir pra vocês um pouco da emoção que eu senti e um pouco dos detalhes. Muita gente me pediu os detalhes, então eu fui bem nos detalhes mesmo. E eu espero que esse vídeo ele traz esperança para as mulheres que têm o sonho de ter o parto da forma que você sonhou, gente. Ora a Deus e fala que Deus ele ouve e Deus ele cuida de tudo. Há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, nesse mesmo lugar onde eu vi vida, onde eu trouxe o Isaac ao mundo, que foi no meu banheiro, eu perdi uma vida, né? Pra quem conhece a minha história, eu tive um aborto
espontâneo na minha primeira gestação. E aí teve uma amiga minha que ela falou e fez todo sentido. Ela falou: amiga, no mesmo lugar onde você deu a vida ao Isaac, foi o mesmo lugar que 2 anos atrás você perdeu uma vida. E Deus, ele restaurou tudo, sabe? E você olhando os detalhes, cada detalhe, eu vi a mão de Deus. Então, assim, confia que você é capaz, sim. Você é capaz. Eu vejo muitas mulheres falando: eu tenho medo do parto normal. Gente, ter medo é normal, mas vai com medo mesmo, sabe? E confiando que Deus, ele te criou para isso. Ele preparou o seu corpo para esse momento. Ele criou o seu corpo. Cada detalhe da nossa estrutura feminina, gente, é capaz disso. É uma ou outra que acontece uma certa dificuldade, um certo impedimento, mas é minoria. Na maioria de nós mulheres, nós somos capazes, sim, tá bom? Do Natan foi mais complicado, demorou muito mais. Eu lembro que eu até fiz piada, falei assim, do Natan era aquela coisa de aquela pressão médica, sabe? Vai, faz força, vai, tá saindo. E eu fazia força e eu me desesperava, eu falava: já saiu? Não, não saiu. Vai, faz mais força, vai sair. Aquele puxo dirigido. E que eu, né, sofri muito, muito mesmo, assim, no momento do expulsivo, sabe? Aquela pressão toda me fez sofrer um pouco. E do Isaac foi ao contrário, eu me segurei na hora do expulsivo e com medo, né? Falei: ai meu Deus, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E quando eu menos esperei, nasceu. Então, assim, confia. Confia, Deus está no controle de tudo. Você que tá gravidinha, só confia em Deus, tá bom? Eu lembro que eu orava muito a Deus, pedindo que fosse um parto da forma que eu sonhava. E Deus, ele me deu muito além disso. Deus instituiu muitas coisas, em um só parto, em um só momento. Então, gente, é isso. Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. Tô aqui, qualquer dúvida que você tiver curiosidade ainda, pode me mandar mensagem e perguntar, tá bom? Beijo, Deus abençoe cada uma de vocês.